informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 7 de outubro, levando para vocês os seguintes destaques. Justiça determina a contratação de profissionais de saúde para índios. MP do Agro pode modernizar o mercado de crédito. Repasse irregular de lote da reforma agrária poderá ser criminalizado. Presidente demitido do INCRA continua trabalhando. E empresa é multada por carregar madeira irregular. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura, fertilizantes, sementes, defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada Lojas em Itaporã, a Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, a Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana começa com dia de sol, com algumas nuvens em Dourados e não chove. Temperatura mínima de 16 graus agora cedo e a máxima não passa de 27. Sementes KWS. Tecnologia e estabilidade na safrinha, combinadas com os melhores serviços. Sementes com alta tecnologia. VIP3, que proporcionam a maior tolerância a insetos do mercado. Plante KWS e colha resultados. KWS, 160 anos de tradição alemã, agora no Brasil. Para mais informações, entre em contato com o representante KWS de sua região. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou na sexta-feira com esses preços. O Friboi de Ponta Porã está em férias coletivas. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a arroba do boi gordo a R$ 152,00 à vista. Vaca gorda a R$ 142,00, também no Brasil Global à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 31,00 e a de soja a R$ 77,00, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A Cooxupé, a Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé, Minas Gerais, realizou o envio de uma exportação histórica de 80 mil sacas de café em um único dia. O embarque, que correspondeu a 215 contêineres, foi despachado de Guaxupé no dia 30 de setembro em diversos caminhões que partiram para o Porto de Santos, no litoral paulista. Atualmente, as exportações correspondem a cerca de 80% das atividades da cooperativa, sendo que os principais compradores são a Alemanha, Argentina, Bélgica, Canadá, Espanha,
Estados Unidos, Itália, Japão, Suécia, entre outros países. Uma liminar da Justiça de Mato Grosso do Sul determinou a contratação de 8 profissionais de saúde para atender mais de 9.000 indígenas. Segundo a decisão, o Ministério da Saúde tem 60 dias para concluir o processo seletivo para a contratação desses profissionais e, caso não haja aprovados ou interessados no processo, a contratação deve ser feita de forma direta. Se não cumprir a decisão, o governo federal pode ter que pagar uma multa de R$5.000 por dia. A Justiça atendeu um pedido do Ministério Público Federal de Naviraí, que pediu a contratações de 8 profissionais de saúde, diante da situação apontada como de vulnerabilidade das aldeias indígenas. Os contratados irão trabalhar nas equipes multidisciplinares de saúde indígena de 3 cidades, Carapó, Iguatemi e Itacuru. Nesses municípios, segundo o MPF, os indígenas estão sem médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de saúde bucal. O Ministério da Agricultura da Coreia do Sul informou que mais 2 casos suspeitos de peste suína africana foram confirmados em fazendas de porcos em cidades próximas à fronteira com a Coreia do Norte. A nova confirmação eleva para 13 o número total de casos detectados desde o primeiro surto em 17 de setembro, ilustrando a urgência dos esforços para conter a doença que varreu a Ásia desde a chegada à China no ano passado. Fatal para os porcos, sem cura ou vacina conhecida, a doença não é prejudicial aos seres humanos. Ela já se espalhou por mais de 50 países de acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal, com milhões de porcos mortos, e analistas estimam que a China tenha perdido cerca de metade do seu rebanho de suínos nos primeiros 8 meses de 2019. Até agora, a Coreia do Sul abateu cerca de 115.000 porcos e atribuiu o status de alerta máxima a uma campanha que inclui medidas de desinfecção e proibição temporária em todo o país do transporte de suínos. Apesar do pequeno recuo observado frente a agosto, o volume de carne bovina in natura embarcada pelo Brasil em setembro se manteve acima das 100.000 toneladas pelo 15º mês consecutivo, desempenho inédito para a pecuária nacional, de acordo com dados da SECEX. A última vez que a quantidade se manteve acima desse patamar por tantos meses seguidos foi entre maio de 2006 e junho de 2007, somando 14 meses consecutivos. Pesquisadores do CEPEA indicam que esse cenário tem reduzido a disponibilidade doméstica de carne e elevado a demanda por novos lotes de animais para abate, o que, por sua vez, mantém firme os preços domésticos da arroba do boi gordo e, consequentemente, da carcaça negociada no mercado atacadista. Na segunda-feira, dia 30, o governo do Tocantins suspendeu os termos de acordos de regimes especiais, também conhecido como TARI, que isentavam a cobrança do ICMS nas operações de compra dos frigoríficos. Essa situação está prejudicando as negociações entre os frigoríficos e os pecuaristas, tendo em vista que as entidades que representam o setor e as empresas já entraram na Justiça para impedir a volta da cobrança do imposto e estão aguardando uma liminar. Cerca de 10 frigoríficos suspenderam compras e o abate de animais do Tocantins após a decisão do governo de autorizar a volta do ICMS. O estado está deixando de abater aproximadamente 4.500 cabeças de gado por dia. Demitido na terça-feira passada, depois de uma reunião com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o presidente do INCRA, general João Carlos Jesus Correia, continua trabalhando normalmente e o seu afastamento não foi até agora oficializado pelo governo. A assessoria do INCRA confirmou que o general Correia está trabalhando normalmente, pois sua demissão ainda não foi publicada no Diário Oficial. O secretário de Assuntos Fundiários, Naban Garcia, apontado como responsável pela queda de Correia, apesar de ter indiretamente confirmado a demissão e ter falado em um substituto técnico para o cargo no lugar do general.
A medida provisória 897, assinada na terça-feira passada pelo presidente Jair Bolsonaro, trouxe inovações importantes para facilitar o acesso do produtor rural à fonte de recursos financeiros alternativos às linhas oficiais. A avaliação é da Sociedade Rural Brasileira, que participou do grupo de trabalho que auxiliou o Ministério da Agricultura na elaboração da medida provisória. A entidade apoia a medida e destaca que o texto deve passar por algumas emendas para contemplar todos os pressupostos para o desenvolvimento de um mercado de crédito privado à altura do agronegócio. Entre as ações, a chamada medida provisória do agro criou o Fundo de Aval Fraterno, que dará garantias aos produtores para a renegociação de dívidas. A medida provisória também trata do patrimônio de afetação, regime pelo qual a propriedade rural fica mantida separada do patrimônio do produtor. A medida permite ao proprietário de imóvel rural desmembrar a sua propriedade para oferecer partes como garantia em operações de crédito. Antes da medida provisória, o produtor só podia oferecer o imóvel inteiro como garantia. O Brasil está negociando com a União Europeia a retomada das exportações de carnes em 20 frigoríficos brasileiros que foram bloqueadas no ano passado após as operações Trapaça e Carne Fraca. O bloqueio levou a uma diminuição da participação do bloco europeu nas compras de carnes brasileiras, especialmente a de frango. Durante o 19º Seminário de Planejamento Estratégico Empresarial, realizado pela ABIMAC, o diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ariel Antônio Mendes, destacou que a retomada das negociações com os europeus pode acontecer até o final do ano. Além de importante polo agrícola, o oeste da Bahia é fundamental para dar vazão à energia gerada pela hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. No entanto, 3 atos de sabotagem somente este ano no município de São Desidério pode frear os investimentos em novas linhas de transmissão de energia e as ambições do setor em relação àquela região. Os ataques à linha de transmissão da empresa Paranaíba, em São Desidério, aconteceram nos dias 14 de janeiro, 10 de agosto e 20 de agosto, causando prejuízos da ordem de 20 milhões de reais e colocando em risco o sistema interligado nacional. A subestação de Barreiras 2, de onde sai a linha de transmissão da empresa, insere-se dentro do modelo brasileiro energético e é um dos principais polos que transportam parte da energia de Belo Monte para o Nordeste e Sudeste do Brasil. O frigorífico norte-americano JBS USA, do grupo brasileiro JBS, eliminará o aditivo alimentar ractopamina de sua cadeia de suprimentos para ampliar oportunidades de exportação, informou a empresa na sexta-feira, abrindo caminho para um aumento nas vendas de carne de porco para a China. O movimento vem em meio à expectativa de que a China, maior produtora e consumidora de carne suína do mundo, acelere importações após sua criação de porcos ter sido dizimada por um surto da febre suína africana. A China proíbe o uso da ractopamina. A empresa foi multada em R$ 6.900 e teve o caminhão apreendido por transportar 23 metros cúbicos de madeira irregular. A falta de documentação necessária para a carga foi constatada durante fiscalização da Polícia Militar Ambiental, feita na BR-163 no município de Mundo Novo. O caminhão era conduzido por um homem de 24 anos, residente em Guaíra, e estava carregado de madeira serrada, disposta em ripas e pranchas das espécies marfim, jequitibá e pau-óleo. O veículo saiu de Paranhos com destino a Santa Catarina. A madeira era transportada sem o documento de origem florestal necessário para o transporte e armazenamento deste produto.
Pro trabalho na fazenda e aventuras na terra e no asfalto, escolha a picape Raça Forte. Tem 7 airbags, sistema anticapotamento, exclusiva garantia de 5 anos e muito mais. Compare, comprove e aproveite as últimas unidades com desconto de R$30 mil. Ranger XLT Diesel 4x4 automática completona de 176.490 por 145.490 à vista na venda direta. Escolha a sua na Ford Via Sul. No trânsito dê sentido à vida. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Repasse irregular de lote da reforma agrária poderá ser criminalizado com pena de 1 a 5 anos de reclusão. O repasse irregular de lotes da reforma agrária, seja por meio de venda ou gratuitamente, poderá ser criminalizado e os responsáveis poderão ficar presos pelo período de 1 a 5 anos. A pena atinge tanto a pessoa que ganhou originalmente o lote, quanto aquela que o recebeu em segunda mão. O projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Agricultura da Câmara. A proposta altera o artigo 171 do Código Penal, que tipifica o crime de estelionato. Relator na Comissão de Agricultura, o deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, diz que a reforma agrária é produto de invasões de pessoas que nem conhecem um cabo de enxada. Se você participou de um projeto da reforma agrária, você ganhou um lote para produzir alimentos, como é que você vai comercializar respeitando prazo nenhum, fica 1 ano, 2 anos e vende para outro? Isso é brincadeira de mau gosto, claro que é crime. Queremos criminalizar para normalizar e evitar essa barbaridade que é feita com o dinheiro público. O projeto teve origem na CPI que investigou irregularidades na FUNAI e no INCRA, na legislatura passada da Câmara. Para o deputado João Daniel, do PT de Sergipe, essa CPI teve como objetivo perseguir e criminalizar os povos indígenas, quilombolas e entidades que lutam pela reforma agrária. João Daniel, que começou a fazer política no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, apresentou um voto alternativo contra a aprovação da proposta. Muito projeto para criminalizar. Nós precisamos resolver onde tem problemas indígenas, agrários, um assentado que transferiu o lote ou que saiu do assentamento. Nós somos a favor de que se analise com carinho. Por acaso, esta família que saiu por um problema de saúde ou por outra questão. Então tem que ser analisado e não se pode resolver a partir de projetos que vá criminalizar a questão agrária e indígena no Brasil. A Constituição determina que são inegociáveis por 10 anos os lotes da reforma agrária sob títulos de domínio, que equivalem a uma escritura definitiva, ou de concessão de uso, que são provisórios. Responsável pela Comissão de Direito do Agronegócio da OABDF, o advogado Lucas Lima Ribeiro pondera que a criminalização é a última medida a ser adotada depois de todas as outras tentativas para resolver um problema. O Estado tem que analisar isso de uma conjuntura ampla. É importante, sim, a criminalização daqueles que adotam uma postura de má-fé, que vendem fora do prazo, que querem instituir em alguns momentos até mesmo uma indústria do assentamento, né? Que querem receber lotes e logo em seguida vender. Mas você não pode colocar no mesmo bojo aquelas pessoas que agem de boa-fé, aquelas que produzem, aquelas que cumpriram os requisitos legais e não receberam, às vezes, o título por uma inação do Estado ou não conseguiram se ver livre disso, né? O projeto que criminaliza o repasse irregular de lotes da reforma agrária será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário da Câmara, antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semem-barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E dessa forma encerramos o Grande FM Rural de hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam aqui no 92 e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.